O Brasil tem muitos santos e beatos. E, infelizmente, nem todo o povo brasileiro conhece a história desses santos e desses beatos. Porém, o nosso personagem de hoje, Padre Donizete Tavares de Lima, ficou muito conhecido, especialmente na década de 50 e 60 do século passado. Padre Donizete é um sacerdote taumaturgo, aquele que foi agraciado por Deus pela capacidade de fazer milagres. Os milagres que Padre Donizete testemunhou e operou, ele sempre atribuía as graças a Nossa Senhora Aparecida, da qual era muito devoto. Padre Donizete nasceu na cidade de Santa Rita de Cássia, em 1882, e faleceu na cidade de Tambaú, onde ele trabalhou a maior parte da vida dele, no ano de 1961, aos 79 anos de idade. Padre Donizete chegou à cidade de Tambaú no ano de 1926 e assumiu a paróquia Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade de Tambaú. Tinha um costume, naquele período na paróquia, de deixar os primeiros bancos reservados para autoridades, pessoas importantes. O Padre Donizete chegou lá e acabou com esse costume e disse: aqui dentro da igreja somos todos iguais, não existe rico ou pobre, poderoso ou humilde. O Padre Donizete pensou na vocação religiosa ainda muito cedo, mas sua família era muito pobre, ele não tinha condições nem de se sustentar no seminário. Aos 18 anos, quando a sua família estava numa condição um pouco melhor, ele resolveu entrar então na vida religiosa. Ingressou no seminário, fez toda a sua formação, se preparou para ser um sacerdote e no dia da sua ordenação, ele pediu ao seu bispo que fizesse o voto de pobreza. Os sacerdotes diocesanos não são obrigados a fazer esse voto, diferente dos religiosos, que já estão acostumados e mantêm o voto de pobreza. O seu bispo concedeu, então, o direito que ele fizesse o voto de pobreza. E pôde perceber, nos anos que se seguiram, que Padre Donizete viveu intensamente essa sua pobreza. Dormia em pedaços de tábuas, às vezes usava como travesseiro coisas duras, como até mesmo um vaso. Olha, a comunidade, olhando aquilo, doou uma cama ainda simples para o Padre Donizete e só então ele começou oficialmente a dormir como uma pessoa normal, né? Numa cama, ainda que muito simples. Padre Donizete viveu essa pobreza e também trabalhou, atendeu e deu grandes assistências a muitos pobres. Fundou institutos, ele era também advogado de formação, auxiliava os mais humildes com questões trabalhistas, por exemplo, usando o seu trabalho como advogado. Padre Donizete passou por algumas cidades no interior de São Paulo, passou por Jaguariúna, que então pertencia à Arquidiocese de Campinas, Vargem Grande do Sul e se instalou definitivamente na cidade de Tambaú, no estado de São Paulo, que fica próximo à divisa com Minas Gerais. E ali viveu então, as maravilhas de um sacerdócio fecundo e muito agraciado por Deus, com graças e milagres extraordinários. Ele ficou muito conhecido mesmo a partir das bênçãos públicas que ele dava. As pessoas iam de distâncias longes, né? Buscavam, né, o Padre Donizete lá em Tambaú, viajavam quilômetros para acompanhar as bênçãos desse sacerdote. E aí, milagres extraordinários aconteciam, graças extraordinárias, curas extraordinárias. E a década de 50, então, a fama se espalhou de santidade desse grande sacerdote. A última bênção pública do Padre Donizete aconteceu no ano de 1955, quando o próprio padre, por razões incertas, não sabemos as motivações exatas, resolveu parar com essas bênçãos públicas. A última, portanto, em 1955, foi um marco, um grande acontecimento. Aviões fizeram acrobacias no céu em homenagem a esse dia e até mesmo pétalas de rosas foram lançadas nesse último dia, na grande bênção famosa do Padre Donizete. E curas extraordinárias aconteceram, até mesmo relatos de ressurreição de mortos. Veja, ressurreição de mortos, há relatos na vida desse beato maravilhoso brasileiro, Padre Donizete Tavares de Lima. Padre Donizete, obviamente com fama de santidade, a igreja organizou e abriu o seu processo de beatificação. E um garoto chamado Bruno recebeu o milagre, né, que possibilitou a beatificação do Padre Donizete. Esse garoto Bruno nasceu com um problema congênito nas pernas, não conseguia andar. A sua mãe recorreu, então, o servo de Deus beato, agora beato do Padre Donizete, e pediu a intercessão dele. E alcançou uma graça extraordinária, de maneira miraculosa ele foi curado. Essa documentação foi entregue ao Vaticano, o laudo médico e tudo mais, e o Papa Francisco autorizou, portanto,
né, a beatificação do padre Donizete após esse milagre ser catalogado e confirmado pela igreja. E em 2019, padre Donizete foi beatificado justamente na cidade de Tambaú. A beatificação foi uma cerimônia pública belíssima, com o representante do Papa aqui no Brasil presidindo a celebração. E olha só que interessante, ao final da celebração, um helicóptero lançou pétalas de rosas naquele lugar, sobre aquela multidão, lembrando a última bênção do padre Donizete, lá no ano de 1955. Padre Donizete Tavares de Lima é um grande exemplo de sacerdócio, né? Viveu a pobreza evangélica, a castidade, a obediência e também foi agraciado por Deus com esses milagres extraordinários. Muitos milagres desses ficaram famosos, até mesmo alguns viraram músicas, né, populares. Por exemplo, o famoso caso da mulher milionária, que teria buscado uma graça extraordinária do padre Donizete, pois ela sofria de um problema físico, usava muletas, recebeu a bênção do padre Donizete e foi curada. Ela quis entregar uma joia como recompensa ou como agradecimento ao padre Donizete, que disse, não, eu não aceito a sua joia, mas entregue para a primeira pessoa que você encontrar na rua. A mulher saiu daquele local e encontrou uma senhora negra pedindo esmolas e não quis dar a joia. Dou apenas um trocado para aquela pessoa. Vejam só, pelo fato de ter desobedecido, né, a indicação do padre Donizete, a senhora voltou a ter o problema de saúde e não ficou curada, como aconteceu anteriormente. Esse milagre é famosíssimo. Tem também o famoso milagre do Braguinha, um jovem que também nasceu com problemas nas pernas e era criança, aos 5 anos de idade, falou para os seus pais, olha, eu quero ir até Tambaú receber a bênção do padre Donizete. Ele morava no sul de Minas, na cidade de Guaranésia. A mãe não sabia nem como lidar com aquilo, e vejam vocês como é a providência de Deus. Um caminhão que estava indo para Tambaú com romeiros quebrou justamente em frente à casa desse jovem conhecido como Braguinha. Então, os pais conversaram com os romeiros e permitiram que a criança acompanhasse, né, o cortejo que foi então até a cidade de Tambaú. Lá ele recebeu a bênção do padre Donizete e foi curado. Esse problema, né, congênito também que ele tinha nas suas pernas, além de ser curado, esse garoto tornou jogador de futebol profissional e essa história ficou conhecida como o milagre do Braguinha. Bilocação também está presente na vida do padre Donizete. É famosa a história quando ele estava celebrando uma missa num local e foi visto num leilão do outro lado da cidade ao mesmo tempo. Isso está bem documentado e registrado na história. Levitação também encontramos na vida do padre Donizete. No ano de 1958, numa celebração na Semana Santa, o padre Donizete, durante a homilia, entrou em êxtase e ficou a cerca de meio metro do chão, levitando na frente de todo mundo. Todos puderam testemunhar e a fama de santidade só ia aumentando desse grande padre, hoje beato da igreja, beato padre Tavares de Lima. Se você não conhece a história do padre Donizete, vale a pena você conhecer, aprofundar e pesquisar um pouco a história desse grande beato da igreja. No dia 16 de junho é o dia da sua memória litúrgica, mas todos os dias queremos rezar e pedir a intercessão. Padre Donizete, rogai por nós.